Bem-vindo ao mundo dos investimentos e esse vídeo é para você que chegou aí recentemente no canal, né? Principalmente para vocês aí que vieram da Brasil Paralelo e estavam com muitas dúvidas, né, sobre o Bitcoin e sobre o mercado de criptomoedas, né? Esse vídeo então vai esclarecer para vocês um pouco sobre o que é o Bitcoin, sobre por que ele tem tanto valor atualmente e por que ele tem a capacidade realmente de mudar a economia mundial no futuro, tá? É claro que são só possibilidades, né? Ninguém tem bola de cristal, não tem como saber se de fato vai acontecer, mas assim, tem tudo para acontecer. É algo que já está acontecendo já há 15 anos, né? Essa nova maneira de se ver o dinheiro, né? Visto que a moeda fiduciária ela só perde valor a cada dia. Então sabemos que algo vai acontecer no futuro, né? Só não sabemos muito bem o que é, mas para você entender o que é o Bitcoin e a sua importância hoje no mercado financeiro, esse vídeo vai ajudar bastante. É um vídeo bem didático que vai passar aqui. Eu já lancei no canal, mas estou relançando aqui novamente agora com meus comentários, porque quem chegou agora provavelmente não vai lá procurar, né? E lembrando que já está tão relevante, né, o mercado cripto, principalmente o Bitcoin, que governos já estão fazendo reservas desse tipo de moeda, tá? Do próprio Bitcoin e até de outras criptomoedas. Então, se instituições grandes, financeiras grandes, tá, famosas, maiores do mundo, como a BlackRock, estão investindo milhões e bilhões de dólares em Bitcoin e os maiores governos do mundo também, então é porque realmente algo diferenciado tem aí e quem não se atualizar pode acabar ficando de fora, né, de uma nova revolução que possa acontecer, de uma nova oportunidade de rendimento que vai deixar muita gente rica. Sempre que houve esse tipo de mudança, né, de possibilidades de enriquecimento, quem estava lá na hora acabou ganhando muito dinheiro. Então pode ser que isso aqui seja oportunidade para todo mundo, ainda dá tempo de entrar nesse mercado. Vamos lá seguir com esse vídeo que vocês vão entender. Ah, mas já se inscreve aí no canal se você ainda não é inscrito, deixa o seu like e compartilha esse vídeo, tá? Para outras pessoas que querem entender sobre o Bitcoin e as criptomoedas. É uma boa ideia. O ouro é raro e difícil de minerar, mas como o ouro é pesado e difícil de carregar, os governos começaram a usar um papel moeda que representava o ouro, enquanto guardavam o ouro num cofre. Como um cupom que se troca 5 dólares de papel moeda por 5 dólares de ouro? Exato. O governo não podia imprimir mais dinheiro sem minerar mais ouro, e funcionava bem. As pessoas ficaram ricas e a sociedade prosperou. Papel moeda faz bastante sentido. Mas aí os governos ficaram gananciosos e, em vez de produzirem a quantidade de papel moeda equivalente ao ouro, começaram a imprimir mais dinheiro sem parar. Papel moeda não faz muito sentido. As pessoas trabalhavam a vida toda para guardar papel moeda e acabavam perdendo tudo para a inflação quando o governo facilitou a criação de dinheiro. Parece exatamente o mesmo problema da... Isso aqui é importante, gente. Quando você guarda esse seu dinheiro, você acaba perdendo ele, tá? Porque a inflação ela corre todo ano. Todo ano corre a inflação, chega a 20, 23% de inflação ao ano. Então, cada ano que passa, aquele valor que você guardou no banco, que você guardou talvez aí debaixo do colchão, ele está perdendo 23% do poder de compra. Então, é como se em vez de você estiver guardando dinheiro para poder lá na frente ter um montante para ficar bem de vida, na verdade você está perdendo, né? Você está jogando dinheiro fora sem tirar o proveito dele, que seria no caso você gastar. Então nesse caso, a melhor maneira de você conseguir fazer o seu dinheiro render, ou pelo menos manter ele, é investindo, tá? Investindo numa moeda que ou ela tem uma inflação menor, como é o caso do dólar, ou você investir numa moeda que não tem inflação, que é o caso do Bitcoin. É claro que tem outros riscos aqui, da volatilidade e tudo mais, mas no geral ele não inflaciona e a tendência agora é subir cada vez mais. Mas isso é uma conversa para outro vídeo, tá? Investimento com relação a você segurar o poder de compra da sua moeda, não se trata só de comprar a moeda A ou a moeda B, né? Se trata de você saber o momento certo de fazer isso, de entrar e sair de determinadas moedas. A gente vai explicar isso em outros vídeos, tá bom? o Wampum de concha. Quando o dinheiro é fácil de criar, a sociedade começa a quebrar. E como fazemos um dinheiro fácil de carregar, mas que seja difícil de criar? Bom, uma solução é o Bitcoin. Em 2008, eu fiquei irritado com o dinheiro do governo, corrupção, manipulação, então eu criei uma moeda digital. Dinheiro que é mantido num computador, né? Exato. Dinheiro digital que pode ser enviado de uma pessoa para outra sem envolvimento de nenhum banco ou governo. E a melhor parte é uma moeda forte. O cara que desprezou meus ursos de goma acha que dinheiro de computador é forte. É a moeda mais forte já inventada.
difícil fazer mais Bitcoin. Cada moeda nova só é adicionada ao estoque depois que o computador trabalha muito para solucionar um problema de matemática em que não há atalho. E a resposta custa tempo e energia. Tá, mas se tá no computador, eu não consigo copiar e colar? Não com o Bitcoin. Olha, existe um registro público de cada Bitcoin que já foi criado. Se chama blockchain. É como um quebra-cabeça. E cada Bitcoin tem um formato único. Como todo mundo pode ter uma cópia desse registro público, se alguém tentar falsificar um Bitcoin, 18 quilos de urso de goma, 2 Bitcoins. ele não vai se encaixar no quebra-cabeça. Vai ser rejeitado pela rede antes de qualquer pessoa usar. Por isso o Bitcoin é tão seguro contra criminosos e contra o governo. Falou criminosos 2 vezes. E ao contrário do dólar, que pode ser impresso infinitamente, sempre vai existir somente 21 milhões de bitcoins. É quase impossível inflacionar ele. O único jeito de conseguir é ganhar ou comprar de alguém que tem. Ahá! Sem querer ofender, mas se você controla o Bitcoin, não pode manipular ele igual ao governo? Eu não controlo ele. Esse poder não é de uma pessoa. Ele é controlado por uma rede pública de usuários de Bitcoin. E qualquer pessoa pode participar. E se alguém quiser mudar alguma coisa no código do Bitcoin, precisaria que a maioria dos milhões de usuários de Bitcoin concordasse. Do contrário, a alteração não acontece. E quando é que a maioria de nós concorda em alguma coisa? Papel higiênico de folha simples é um lixo. Poxa. Nossa, eu não sabia que um dinheiro inventado podia fazer tanto sentido. Atualmente, milhões de pessoas enviam Bitcoin instantaneamente de forma barata para outras pessoas no mundo todo, sem intermédio de nenhum banco ou governo. E como o Bitcoin é uma moeda forte e não pode ser impresso, quanto mais pessoas usam, mais valioso ele fica. Emily, se a gente aceitar o Bitcoin do Lion, pode ficar rico. Assim eu consigo pagar a faculdade inteira. E você pode terceirizar seu filme e pagar pra ter seu nome nos créditos. Calma aí, eu não tô dizendo que o Bitcoin vai enriquecer vocês agora, nem que vão ficar ricos. Nesse momento, cerca de 1% do mundo tem Bitcoin. Como ele ainda está sendo adotado, em alguns dias ele se valoriza e em outros não. Além disso, investimentos, apesar de lucrativos, podem ser arriscados. Só invisto o que está disposto a perder, já sabemos. Legal, acho que entendi. Uma boa moeda deve ser fácil de usar, mas deve ser difícil de criar. E como o Bitcoin é digital, é rápido e barato de usar, além do blockchain dificultar a inflação. Obrigada, Sr. Satoshi. Cadê? Sr. Satoshi? Ele foi embora? Não será que ele não esteve aqui, hein? Esse finalzinho aí é porque o Satoshi, né, que supostamente foi quem criou o Bitcoin, ninguém sabe se de fato ele existe, né? É um nome que foi dado ali, mas ninguém sabe se de fato ele existe. Então não sabemos quem criou o Bitcoin ou se de fato existiu um Satoshi e ele já morreu. Ninguém sabe. E é por isso que nós temos a tranquilidade de saber que o Bitcoin ele é totalmente descentralizado, ou seja, não tem ninguém que controla o Bitcoin. Também não tem como ninguém travar os Bitcoins de ninguém, ou seja, não tem um banco central, por exemplo, que ele pode bloquear todas as suas contas, né? O governo ele pode fazer isso, né? Ele pode simplesmente confiscar todo o dinheiro que você tem. Então, o que é seu, quando se trata de Bitcoin, ele de fato é seu, tá? As falhas que pode ter de acordo com as plataformas que você tem o Bitcoin, como por exemplo as corretoras. Se você tem o Bitcoin na corretora, a corretora sendo hackeada, você pode até perder ali os seus valores, mas se você consegue pegar a custódia do seu Bitcoin para si, ninguém mais consegue tirar de você, tá? Outro benefício que também tem o Bitcoin é o fato de que você, como o governo não tem acesso às suas informações, aos seus Bitcoins, você fica meio que livre de impostos, uma vez que você consegue pegar para si, tá? Numa cold wallet, por exemplo, você consegue pegar aí os seus Bitcoins e ninguém mais tem acesso. Você consegue ir para outro país com todo o seu dinheiro, sem ter que pagar imposto, sem ter que pagar taxa de conversão de câmbio, tá? A não ser aquelas que você vai fazer dentro de uma plataforma de exchange, tá? Dentro de uma corretora. Então vamos supor, você tem os seus bitcoins, você consegue ir para outro país sem um centavo no bolso praticamente, pegou a passagem de avião, foi embora, chega lá, você vai abrir o seu computador, vai colocar lá o seu Bitcoin de volta na rede, vai levar para dentro de uma corretora e ali você vai poder ir tirando ali em dólar, né? Pode transformar o seu Bitcoin em dólar e sacando e vivendo daquele dinheiro ali, tá? Somente aquilo que você achar que é necessário colocar lá, você também não precisa passar todo o valor para lá. Você pode até levar dentro da sua carteira Hot Wallet, tá? Você pode levar dentro dessa carteira, se você tiver uma carteira Phantom, MetaMask. Tem vídeo aí ensinando, tá, sobre essas carteiras. Se vocês que chegaram agora, vão lá embaixo aí do histórico aí dos vídeos que eu tenho aí, mostrando quais são as carteiras que você pode ter. Aí nessas carteiras, se você tem ali as suas criptomoedas, seja Bitcoin ou qualquer outra criptomoeda, se você for para outro país, chega lá, na passagem você não tem que pagar, né, taxa de câmbio, você não paga nenhum imposto para sair ou entrar com dinheiro. Olha que maravilha, né? Chega lá, você faz a sua conversão para USDT e depois você saca
entendeu? Para sua conta bancária para você usar lá no país que você tiver. Então tem muita vantagem nesse tipo de criptomoeda. E eu espero que vocês tenham entendido, porque esse vídeo é bem didático, né? Eu não consigo copiar. Inflacionada, porque ela tem um limite de 21 milhões, por isso que essa moeda não vai ser a moeda usada no mundo. Tem muita gente que acredita que essa moeda vai ser usada, ela não tem como ser usada, porque ela tem limite, só existe 21 milhões de moeda de Bitcoin no mundo, e como é que você vai fazer para 8 bilhões de pessoas estarem usando essa quantidade de moeda? Isso não faz sentido, né? Agora, ela pode sim ser futuramente uma reserva de valor. Hoje em dia muita gente diz que não é uma reserva de valor, por quê? Por causa da volatilidade. Então assim, como é que você vai reservar um valor de uma moeda que ela tem muita volatilidade, né? Que hoje ela está em 100 mil, amanhã ela está em 50. Então isso é meio contraditório quando fala sobre ser uma reserva de valor. Por outro lado, você entende que, historicamente falando, ela só valorizou, né? Ela tem as volatilidades dela, assim como toda moeda fiduciária tem, só que ela só valoriza a cada ciclo, né? A cada 4 anos ela vem valorizando cada vez mais e a tendência é ela valorizar ainda mais, né? Então, sim, pode ser uma reserva de valor no sentido de que hoje, por exemplo, se você for comprar o Bitcoin, você pode comprar ele no valor de 100 mil dólares. Aí você vai comprar, sei lá, R$1 de Bitcoin, R$10 de Bitcoin, R$100 de Bitcoin. Daqui a um tempo, o Bitcoin vai de 100 mil dólares para 1 milhão de dólares. Ele vai chegar a esse patamar aí. Não sei quanto tempo vai levar, tá? Pode levar 10 anos, pode levar 16 anos, mas vai chegar. Então o seu valor que você colocou lá, de real, de dólar, o que for, ele vai multiplicar por 10, tá? Então nesse sentido é uma reserva de valor. Só que durante esse período ele vai subir, descer, subir, descer, subir, descer várias vezes. E por isso que tem muita gente que prefere negociar com ele, ou seja, vai comprar agora 100 dólares, vai esperar ele subir a 130, 150 dólares, vai vender. E aí quando ele cair de novo, e ele vai cair de novo, cair lá para 90 dólares, 70 dólares, aí a pessoa vai lá e compra de novo e pega a nova valorização, quem sabe na próxima vai até 200 mil dólares, e aí vende novamente, e assim a pessoa vai fazendo lucro, né? Comprando uma quantidade maior, fazendo uma quantidade de lucro maior. Só que tem gente que discorda, acha que não é um investimento, que não vale a pena você ficar fazendo trade, né? Que vale a pena você ficar comprando e vendendo. Por quê? Porque você, mesmo que você compre agora, venda na alta e espere cair, o fundo dele nunca mais vai ser o fundo anterior. Muito dificilmente isso vai acontecer. O que vai acontecer? Vai cair, mas vai cair na base ali de 90 mil. Quem comprou com 78, dificilmente vai comprar por esse preço de novo. Entende? Pode acontecer? Pode, mas é muito difícil. Então a pessoa pode acabar perdendo posição. E o que quer dizer isso? Vai perder uma quantidade maior de Bitcoin, tá? De satoshis, que são as frações de Bitcoin, tá? Se alguém falar satoshi, você sabe que são frações de Bitcoin. Então você acaba perdendo. E para as pessoas que estão pensando lá no futuro, elas preferem ter a maior quantidade possível desses satoshis, tá? Desses Bitcoins. Porque no futuro pode ser realmente um grande diferencial. Mas aí você não consegue lucrar tanta liquidez, tá? Você vai ter liquidez, mas não vai ter tanta. Como eu te falei, ele vai subir sempre. Porém, se você ficar fazendo trade, né, vendendo na alta, comprando na baixa, você consegue uma liquidez maior. Liquidez é o quê? É dinheiro, né? Você vai conseguir sacar dinheiro, transformar ele em dinheiro fiduciário, né, que é o dinheiro aí do seu país, para que você possa gastar. Afinal de contas, você dificilmente vai conseguir comprar alguma coisa com Bitcoin, né? Você não vai comprar pão com Bitcoin, você não vai... Algumas pessoas vão aceitar Bitcoin, né, para vender alguns produtos. Eu, por exemplo, se eu tenho uma loja, certamente eu aceitaria Bitcoin como forma de pagamento, porque hoje você vai receber, por exemplo, um Bitcoin, vai vender um carro aí por 100 mil, aí o cara vai te pagar um Bitcoin, daqui a 2, 3 meses aí, ou até final do ano, o Bitcoin vai para 150 mil, no seu carro acabou saindo por 150. Então, assim, tem vantagem em adotar criptomoedas para o seu negócio. Se você tem negócio, começa a pensar nisso. Estuda primeiro, acompanha aqui o canal, estuda sobre criptomoeda, analise uma boa criptomoeda na qual você possa usar como moeda de troca, como moeda de pagamento pelos seus produtos, pelo seu negócio, tá? Isso é muito bom, mas é claro que existe o período certo para você fazer isso, tá? Por exemplo, nesse momento que estamos vivendo esse ciclo, é um período bom. Se você aceita, por exemplo, um Bitcoin da vida, você sabe que daqui para o final do ano você tem garantido 30% de valorização. Então, além do seu lucro da sua venda, você ainda vai ter mais 30% aí de valorização, ou 50%, quem sabe até final do ano. É muito provável que isso aconteça. Outras moedas também tem essa possibilidade, tá? Eu acredito que são vários aí que vão valorizar ainda 50%, 100% até final do ano, tá? Ou até mais, tá? Mas são ciclos. E aí você estudando, você aprende. E se as pessoas dominarem isso, elas conseguem diminuir o governo, sabe? Desinchar um pouco o tanto de governo em cima da população, né? Porque é muito imposto e tudo que você trabalha, vende, e ele toma a maior parte, né, daquilo que você conquista, que você trabalha, e com criptomoeda fica difícil de fazer. Afinal de contas, uma pessoa pode te pagar transferindo de carteira para carteira. Então não tem como o governo saber. Não precisa nem usar a corretora. A pessoa colocando dinheiro na corretora, o governo ele vai saber que você colocou dinheiro lá, tá? Mas não vai saber depois que esse dinheiro for para sua carteira o que vai acontecer com ele. Entrou na sua carteira,
acabou, o governo não tem mais acesso, tá? Sobre o que está rendendo, o que está gastando, você pode ir transferindo ali de uma carteira para outra, entendeu? Que o governo não vai saber o que aconteceu, qual foi a transação que estava acontecendo ali, o quanto que você ganhou de rendimento, até porque você vai ter várias carteiras e isso vai fazer com que você consiga despistar cada vez mais, e tem outros métodos também de despistar, para você conseguir fazer com que você fique rastreável, tá? Então assim, você consegue fazer uma transferência para mim e de mim para você sem que ninguém saiba. Eu posso comprar um produto seu simplesmente com uma criptomoeda qualquer, você ganhar valorização em cima dela e sem precisar pagar um centavo de imposto, tá bom? Sem precisar que o governo fique em cima de você. Então é uma possibilidade muito boa, é uma coisa muito boa que está acontecendo, só que infelizmente, como tudo na vida, né? Assim que começa a vir essas coisas boas, aparece muito golpista, aparece muita gente que se aproveita daqueles que não sabem, aí ensina o errado para que a pessoa possa perder dinheiro para ele, ou começa a falar, olha, conheço uma coisa boa, me dá um dinheiro aqui que eu vou ganhar para você. Então tudo isso é coisa de golpista, né? E aí a pessoa às vezes passa, às vezes até tem pessoas que ensinam direito, mas aí quando a pessoa não entende de volatilidade, ela vê às vezes uma perda ali de valor, aí ela começa já a achar que é golpe, ou achar que é um mercado que não vale a pena, que é arriscado demais, ou tem muita gente que fala que é pirâmide, como se o sistema financeiro mundial não fosse uma pirâmide. Então, assim, aí por causa desse tipo de pessoa, muita gente às vezes fica com medo. Mas se todo mundo buscar entender agora como funciona e passar a usar isso, tá? Usar as criptomoedas, pagar de carteira para carteira, vocês vão ver a liberdade que vocês vão ter. Vocês vão ter muita liberdade. Se você tem muito dinheiro, mais ainda você tem que usar. Se você tem acima de 100 mil, mais ainda você tem que chegar lá e colocar o teu dinheiro numa carteira para o governo ficar livre daquilo ali. Aí tem gente que pergunta, poxa, mas e os impostos? Se você tem 100 mil na sua conta, seus impostos já estão pagos, tá? Se você tem 100 mil, conclui-se, tá? Que os seus impostos desses 100 mil já estão pagos. Então você vai jogar ele na sua corretora, da corretora vai mandar para a carteira, acabou, o governo não vai ver mais, tá? Vai botar umas criptomoedas ali e o governo não vê mais. Se a criptomoeda valorizando, você vai ganhar mais dinheiro e você não vai ter como o governo saber disso. Como é que você vai fazer para retirar o dinheiro de lá? Você vai pegar vai pegar apenas o que você está usando, eu preciso, sei lá, de 10 mil. Aí você vai mandar 10 mil para a corretora e vai sacar para sua conta bancária. Então são valores pequenos, entendeu? Que aí você consegue passar pelo governo no sentido de pagar uma quantidade de imposto menor, né? Ou às vezes, de repente, nem precisar pagar porque é uma quantidade de imposto que já foi pago pelas taxas anteriores, né, pelos 100 mil anteriores que você tirou do banco. Você pode simplesmente pegar e transferir de uma carteira para outra, comprar um produto com uma outra pessoa que também tem de criptomoeda e ela aceita determinada criptomoeda. O próprio USDT, tá? O próprio USDT, o dólar digital, você pode pagar em dólar digital, tá? Com segurança de uma carteira para outra. Se você fizer isso, como que o governo vai saber que você comprou, tá? Como que o governo vai cobrar imposto de você? Entendeu? Isso é complicado. Agora, o único problema é que o governo, quando ele quer, ele dá o jeitinho dele. Então, se você compra um produto como, por exemplo, um carro, você tem que declarar, né? Aí nisso que você declara, você tem que justificar como é que você conseguiu fazer essa compra. Mas aí tem outros métodos, né? Você pode falar que você ganhou, você pode declarar como se fosse uma doação e tal. Enfim, o contador consegue resolver essas coisas para vocês. Enfim, gente, tá explicado aí, né, o que é o Bitcoin, para quem não sabe, para quem tá chegando agora no canal. Se tiver alguma dúvida, deixa no comentário aí que eu faço um outro vídeo e respondo para vocês, tá? Com toda a paciência do mundo. Realmente eu sou tranquilo, eu gosto de responder as perguntas e eu gosto de ajudar as pessoas a aprender, porque quanto mais gente aprender isso aí, maior vai ser a liberdade do nosso povo todo, tá? Não basta só eu ou você ter liberdade, porque uma coisa é eu ter criptomoedas, eu entender de criptomoedas, mas se ninguém mais usa criptomoeda, fica mais difícil eu ter a verdadeira liberdade, tá bom? Porque uma coisa é eu ter a criptomoeda aqui e conseguir ir para outro país e fazer aquilo que eu te falei, né? Sacar o dinheiro lá e tudo mais. Mas se aqui no Brasil as pessoas já negociassem com criptomoedas, nós já seríamos livres, tá? Já seríamos livres em muitos e muitos aspectos. Então, procurem aprender, comecem a pensar em comprar Bitcoin, comece pelo Bitcoin, tá? Depois vai para as outras criptomoedas, estuda aqui os vídeos do canal que você vai entendendo. Lembrando que tem a volatilidade, se você comprar o Bitcoin agora, estamos numa época aí de alta, você pode ficar tranquilo que vai subir, tá? Até final do ano aí vai subir. Mas depois você vai ter que vender para que você não perca aí quando ela estiver na baixa, tá bom? Eu vou estar sempre falando aqui o momento certo, tá? Momento para vender, tá bom? O momento de comprar é esse, o momento de vender eu vou avisar quando tiver chegado, tá bom? E aí você vai ter uma opção de transformar em dólar digital. Quando você transformar em dólar digital, você não tem mais aquele risco de perder, tá? Você vai perder só para a inflação do dólar, mas é melhor perder para a inflação do dólar do que para a inflação do real, tá? Então o seu dinheiro vai estar sempre acima do real. Proteja o seu dinheiro. Se você batalhou, juntou dinheiro durante a sua vida toda, né, vendeu o seu imóvel, tá com o dinheiro guardado ali, cara, não deixa em real, tá? Não deixa em real que você vai estar perdendo para inflação e vai estar perdendo feio, tá? Mesmo que você coloque no CDB hoje do Mercado Pago, que é muito bom, tá? Se eu não me engano é 105 ou 110% no CDI, alguma coisa assim, é já uma taxa muito boa, mas ela ainda está abaixo da inflação.
Tá? O governo esconde a verdadeira inflação da gente, tá, gente? Esses dados que passam na TV são só fachada, tá bom? Bom, enfim, a gente se vê no próximo vídeo. Se tiver dúvida, deixa aí no comentário, deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilha o vídeo, a gente se vê lá. Fui!